Tá, então vamos começar nossa primeira reunião aqui. Eu vou apresentar novamente, né, os nossos, um pouco sobre a mobilização. Bom, como eu já havia dito no vídeo introdutório, né, eu vou passar de novo. Nós somos uma mobilização independente, então a gente definiu esse nome, União, pela Ciência e pela Vida. E nós temos um propósito de unir e dar uma agitada no ambiente universitário em especial, mas também com toda a sociedade civil, com o objetivo de intensificar essa discussão sobre toda essa crise que está acontecendo no Brasil, né? E propor formas de se manifestar contra isso. Então, acredito que essa primeira reunião aqui que a gente vai estar compartilhando já é um start, né, desse processo. Então, o que a gente vai tratar nessa reunião aqui é basicamente os nossos objetivos, bem como uma análise sobre os principais problemas que o Brasil está passando, né, e tentando apontar alternativas com relação a isso. Então, antes de começar, só intitulando, nós somos estudantes universitários, né? Acho que aqui todo mundo é estudante da matemática, né? Da física. Todo mundo aqui é da matemática? A Nath, a da física, né? Verdade. E a nossa intenção é isso, agregar mais estudantes para esse debate, para essas discussões, né? Não só daqui da nossa universidade, mas de outras universidades também. E a tendência é que essas reuniões elas cresçam cada vez mais, que haja convidados, né, especialistas, cientistas, professores também discutindo em conjunto com a gente, né, porque o nosso objetivo é justamente isso, combater o negacionismo científico, né, e toda essa negligência por parte das lideranças governamentais, especialmente, né, governo federal, a presidência da República, no que diz respeito ao combate à pandemia. Então, alguém quer começar a primeira parte? Acho que eu dei meio que uma introdução. Vou começar então aqui. O primeiro tópico que a gente queria cobrir era esse último relatório sobre o Covid-19 no Brasil, lançado pela Fiocruz. Desde julho do ano passado, eles estão fazendo esse relatório, se não me engano, a cada 2 semanas, para ver como está evoluindo, né, a pandemia. E o que foi lançado essa semana, eu diria que é um dos mais preocupantes, assim, que o tema já é direto o colapso do nosso sistema de saúde. Então, para começar, vamos falar um pouco dos motivos, né? Por que que a gente chegou nesse ponto, os motivos que eles levantam nesse relatório. A primeira coisa é que teve um aumento muito grande de transmissão. Isso lá para outubro, mais ou menos, começou a ter um aumento de 40% a 70%, dependendo do estado, de transmissão entre pessoas. E isso se deve por dois motivos principais. Primeiro, que o isolamento social não está sendo aplicado direito, está sendo aplicado de maneira muito frouxa, assim, as pessoas não estão, de fato, ficando longe umas das outras. E também pelo fato de que uma parte muito pequena da população aderiu, de fato, ao uso de máscara. Isso estão considerando o uso de máscara corretamente, né? Cobrindo as partes do rosto que precisa cobrir, que isso chega a uns 20% mais ou menos da população que está usando a máscara corretamente. Então, juntando esses dois fatores, foi o que fez aumentar muito a transmissão. Nossa, é Então, assombroso. é, a segunda coisa foi o aumento de casos. Também desde novembro de 2020 que nos relatórios a Fiocruz está alertando que está tendo
um aumento preocupante de casos, e também diferente, por exemplo, do que aconteceu lá na China, quando começou a pandemia em Wuhan. Aqui no Brasil a gente está tendo muitos epicentros, tipo, todas as capitais do Brasil já podem ser consideradas lugares de risco, assim, com exceção de Manaus, se não me engano, que já passou por aquele momento muito tenso, né? Uhum. Então, terceira coisa é a quantidade de óbitos. Os óbitos têm aumentado bastante, principalmente porque os leitos de UTI estão sendo muito ocupados. E se a gente faz a comparação com outros países que também tiveram muitas mortes, eles consideram mais do que 100 mil mortes de Covid desde o começo da pandemia. Então, isso seria Estados Unidos, México, Itália, Reino Unido, Índia. Todos esses tiveram muitas mortes, como a gente, mas também já estão vendo uma queda há tempos, uma queda que a gente não chegou a ver e que tem só a curva, né, das mortes tem só aumentado desde novembro do ano passado. Então, imagina depois das festas de fim de ano. Então, o próximo tópico já é como uma consequência do aumento de casos, né, uma ocupação muito grande das UTIs reservadas para Covid. E então, desde o começo, desde que eles começaram a acompanhar em julho do ano passado, já tinham alguns estados dando indicações de que não iam ter leitos o suficiente. Então, isso está sendo avisado faz tempo. E aí, então, no dia 22 desse mês, que foi considerado que nenhum estado do Brasil está em situação de baixo risco. Todos estão em situação de médio. Atualmente, só Rondônia e Amazonas que estão em risco médio, e o resto do Brasil está na zona vermelha ou roxa. Mesmo os que estão em situação média estão, respectivamente, com 79% dos leitos ocupados e 64% dos leitos ocupados em Manaus e Boa Vista. É Roraima mesmo, desculpa. Eu tinha falado Rondônia. Bom, então o próximo tópico eles já colocam como o próximo tópico já sendo o colapso, né? O que levou ao colapso. E então, juntando os 4 tópicos que a gente acabou de ver, isso tudo gera uma grande fila, né, para os atendimentos, e também uma fila para atendimentos de outras coisas, já que o coronavírus vai ter que ser a prioridade. Então, aumentou muito a quantidade de gente que morre por causa de desassistência, gente que morre sem nem conseguir ter acesso a um tratamento hospitalar de verdade. E outro problema que está tendo, como o país inteiro está em situação crítica, não estão conseguindo fazer a transferência de pacientes de um hospital para hospitais de outras cidades. Então, sobre agora a mortalidade, que também é uma coisa muito preocupante, os dados que tem agora foram feitos com 250 mil pacientes, o estudo, e foi mostrado que 56% dos internados acabam morrendo, e 80% dos internados intubados também acabam morrendo. Então, é muito preocupante. Isso quer dizer que mais da metade das pessoas que acabam precisando de um tratamento intensivo vão acabar morrendo. Isso Outra acaba. coisa. Só um detalhe. Pode Acho que falar? essa parte que você mencionou acaba abrindo uma brecha para as pessoas que insistem na utilização daqueles medicamentos, né? Azitromicina, hidroxicloroquina. Então eles falam o seguinte: ah, as chances de alguém sobreviver no leito de UTI desse é muito pequeno, 80%, né? Como você falou, vem a óbito.
Daí eles falam, ah, por que não aplicar o remédio? A pessoa está sem esperança, deixa o médico aplicar. Só que isso é completamente errado, né? Porque esses medicamentos não têm nenhuma comprovação, né? Só mencionando aqui que eles se aproveitam desses números para justificar a utilização desse medicamento, que não faz o menor sentido. Exatamente, né? Eu acho que a Carol vai falar mais especificamente sobre essa parte, né, do kit para prevenção de Covid e por que que é uma péssima ideia. Já vou falar aqui que é uma péssima ideia. Então, outra coisa que é muito chocante é que as mortes por síndrome respiratória aguda grave, que é a doença causada por vários tipos de coronavírus, né, chamado de SARS, a sigla em inglês, aumentaram em 710% no Brasil. Isso é muito impressionante. 7 vezes. Então, mesmo que tenha gente que não está sendo diagnosticada, né, com o coronavírus mesmo, está morrendo por fora, sem entrar na contabilidade de mortes do dia. Beleza. Então, agora já foi a tragédia, né? E o que eles fazem no final do relatório é deixar uma proposta, assim, do que precisa ser feito. Não é opcional, é o que indica mais pessoas. Então, isso seria fazer um lockdown de no mínimo 14 dias. Isso consegue diminuir já cerca de 40% das mortes, baseando em estudos feitos em outros países. Países que, como já falei, inclusive os que tiveram muitas mortes e estão competindo com a gente em quantidade total de mortes, já estão conseguindo diminuir esse número, fazendo esse lockdown do jeito certo. Então, aqui o que deve ser proibido, as atividades precisam ser proibidas, né? Incluindo atividades religiosas, eles colocam aqui. Então, não podemos mais festas, bares, todos esses lugares que teriam aglomerações, também praias, centros esportivos, tudo precisa ser fechado. E igrejas também. Outra coisa que eles propõem é que precisa ser implementado um toque de recolher que vai das 8 da noite até às 6 da manhã, inclusive nos finais de semana. Então, precisa ser rígido. E para todos os funcionários que puderem trabalhar à distância, a gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com informática, por exemplo, que não precisam ir para o trabalho, né, ir para o ambiente físico para conseguir fazer as suas coisas. Então, o desejável é que os patrões deixem seus funcionários trabalharem à distância sempre que possível. E também, não menos importante, mas por último, é implementar as barreiras sanitárias, ou seja, isso quer dizer fechar as fronteiras, tanto do Brasil para o resto do mundo, quanto entre estados. Então, impedir o transporte interestadual dentro do país e impedir que pessoas entrem e saiam do país. Essas são as orientações para o lockdown especificamente, mas antes disso, já precisa ter uma etapa de preparação. E essa etapa de preparação tem que consistir de comunicação clara com as pessoas, com a população, né? Deixar muito claro qual é a importância disso, mostrar esses dados de mortes e que tende a piorar se a gente não tentar mudar agora ou quanto antes. A gente já está pior do que os outros países. Precisa também fazer uma orientação a pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Também uma consequência da pandemia foi uma grande crise de insegurança alimentar, né? Então, muita gente sem nem a certeza de que vai continuar vivo, né? Se ficar sem sair de casa, isso precisa ser levado em conta, precisa ter projetos para ajudar essas populações que não têm essa facilidade de só não sair de casa. Também eles pedem para exames de saúde de rotina serem adiados.
ou serem substituídos pela telemedicina quando possível, né? Mas não no caso de exames de gestantes. Gestantes ainda é desejável que elas tenham uma consulta presencial com o médico, a não ser em casos assim, específicos. Outra coisa é que todos os gestores de hospitais precisam se planejar muito bem sobre como vai ser a questão das medicações. A gente está vendo isso acontecer, como ter uma falta de medicamentos nos hospitais muito grande, inclusive agora começou a afetar hospitais veterinários também, de tanto que está sendo essa demanda por remédio ao mesmo tempo. Então, precisa exigir isso dos gestores de hospitais, terem esse planejamento e encomendar tudo muito antes da hora de precisar. E também tem a orientação de que quem puder fazer parte de projetos filantrópicos que ajudam a levar comida e outros itens básicos assim, de saúde para pessoas que estão muito afetadas pela crise financeira. É isso, essencialmente é isso que o relatório fala de maneira resumida. Lembrando que, né, a Fiocruz é uma instituição científica muito importante, mas infelizmente essas recomendações, né, de qualquer outro meio científico no Brasil vêm sendo completamente ignorados, certo? Pelo governo federal. É, sim, é decepcionante. As pessoas ainda entram muito com esse argumento de que fazer um lockdown é mexer com a liberdade de ir e vir. Mas, assim, o que é a liberdade de ir e vir nesse caso em que mexe com a vida de uma população inteira, né? Não é só sobre você, o indivíduo, é sobre uma responsabilidade coletiva. A gente precisa dessa responsabilidade coletiva para conseguir passar por esse momento. Sim, até mesmo porque o direito de ir e vir vai entrar em colisão com o direito à vida das pessoas, né? Exatamente.